Muitas pessoas procuram o médico infectologista por acharem que os sintomas que elas vêm apresentando são decorrentes da infecção aguda pelo HIV. De fato, várias doenças infecciosas e também não infecciosas produzem quadros clínicos bastante parecidos. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a mononucleose infecciosa, uma doença viral que pode ser transmitida através da saliva e que, por isso, também é conhecida como doença do beijo. Meu nome é Mauro Nakashima, sou médico infectologista e este é o canal Guia de Sintomas. Se você gostar do conteúdo, dê um like e compartilhe. Peço também que se inscreva no canal e ative o sininho. A mononucleose infecciosa é causada pelo vírus Epstein-Barr, que é classificado como herpes vírus do tipo 4. Cerca de 50% das crianças até 5 anos de idade e mais de 90% dos adultos já foram infectados pelo vírus Epstein-Barr. A maioria das crianças recém-infectadas com menos de 5 anos não apresenta sintomas. Dependendo da magnitude da resposta inflamatória, adolescentes e adultos jovens que adquirem a infecção podem ou não evoluir com a síndrome de mononucleose infecciosa. O vírus Epstein-Barr não pode ser eliminado do organismo. Ele fica em estado latente dentro dos linfócitos B durante toda a vida. O vírus pode reativar periodicamente na orofaringe e ser eliminado pela saliva, sem causar sintomas. Dessa forma, sem saber, a pessoa pode transmitir o vírus através do beijo, ou compartilhando talheres, copos, canudos e alimentos com outras pessoas. Como é o quadro clínico da mononucleose infecciosa? Os sintomas se iniciam cerca de 30 a 50 dias após a infecção e duram cerca de 2 semanas. Uma queixa que chama muito a atenção é a fadiga extrema, que costuma ser maior nos primeiros 14 a 21 dias. Em cerca de 10% dos casos, a fadiga pode se estender durante meses. Os sintomas clássicos da mononucleose são mal-estar, febre baixa, que costuma atingir o pico no final da tarde ou início da noite, faringite e linfadenopatia. Explicando melhor esses termos técnicos, as tonsilas, que antigamente eram chamadas de amígdalas, podem ficar inchadas e dolorosas, cobertas por uma massa esbranquiçada que se estende por toda a orofaringe. Entretanto, a pessoa pode apresentar apenas uma linfadenopatia, que são os gânglios linfáticos inflamados na garganta e no pescoço, conhecidos como ínguas, e sem a presença de outras manifestações clínicas de mononucleose. O fígado pode inflamar e ficar levemente aumentado e dolorido. Dessa forma, é comum haver uma elevação discreta dos níveis sanguíneos de enzimas que indicam lesão hepática. Raramente pode haver icterícia, quando os olhos e a pele ficam levemente amarelados. A pessoa pode apresentar inchaço ao redor dos olhos e pontinhos avermelhados no céu da boca. O baço pode aumentar de tamanho em cerca de 50% dos casos, e esse crescimento atinge o máximo por volta da segunda ou terceira semana. Caso a pessoa faça um esforço físico ou sofra uma contusão no abdômen, o baço crescido pode se romper, provocando hemorragia potencialmente fatal. Caso o médico erroneamente examine a garganta do paciente e suspeitando de uma faringite estreptocócica, prescreva um antibiótico chamado ampicilina, podem surgir lesões róseas difusas na pele. Se o paciente relatar esse evento, um médico mais atento praticamente confirmará o diagnóstico de mononucleose infecciosa. Quais são as complicações da mononucleose? Raramente podem ocorrer eventos graves, como convulsões, neuropatia periférica, que é a inflamação dos nervos, síndrome de Guillain-Barré, meningoencefalite, que é a inflamação do cérebro e das meninges, surtos psicóticos, mielite, que é a inflamação da medula espinhal, anemia hemolítica, que ocorre por destruição dos glóbulos vermelhos, mediada por anticorpos, queda acentuada na contagem de plaquetas e de neutrófilos, predispondo a hemorragias ou infecções bacterianas, ruptura do baço e insuficiência respiratória por obstrução das vias aéreas superiores, causada pelo grande aumento das tonsilas e dos linfonodos na garganta e ao redor da traqueia. A taxa de letalidade da mononucleose é menor que 1% em decorrência dessas complicações. Além disso, o vírus Epstein-Barr provavelmente está associado ao desenvolvimento de cânceres, como o linfoma de Burkitt, linfomas de células B em pacientes imunodeprimidos, certos tipos de linfoma de Hodgkin e de cânceres gástricos e o carcinoma nasofaríngeo. Raramente, o Epstein-Barr pode causar uma infecção crônica ativa. Nessa condição, a pessoa apresenta episódios recorrentes de febre, pneumonite, pancitopenia, que é a diminuição da contagem de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, e uveíte, que é a inflamação da camada média do olho, chamada de úvea, causando vermelhidão, dor, visão turva, sensibilidade à luz e moscas volantes no campo visual. Como é feito o diagnóstico? O hemograma de uma pessoa com mononucleose geralmente mostra uma elevação da contagem de glóbulos brancos, em decorrência do aumento expressivo do número de linfócitos na circulação sanguínea. Mais de 10% desses linfócitos apresentam características atípicas, e essa linfocitose atípica eleva a suspeita principalmente de infecção por Epstein-Barr ou por citomegalovírus. A presença de linfócitos atípicos no sangue periférico também pode ser encontrada em níveis menos acentuados nos pacientes com infecção aguda por HIV, rubéola, influenza do tipo B e hepatite B. Mesmo que seja realizada uma cultura de secreção de orofaringe,
O isolamento da bactéria Streptococcus pyogenes não descarta a hipótese de mononucleose aguda. Consequentemente, o diagnóstico de mononucleose só poderá ser confirmado através da sorologia para detecção de anticorpos IgM e IgG contra o Epstein-Barr. A presença de anticorpos IgM anti-VCA, que são produzidos contra o antígeno do capsídeo viral, indica infecção recente e já podem ser detectados no sangue cerca de 1 a 2 semanas após a infecção, desaparecendo após 3 meses. Os anticorpos IgG começam a ser produzidos no início da infecção e são detectados no sangue durante toda a vida. Se um paciente sintomático apresenta IgM negativo e IgG positivo para Epstein-Barr, outras causas que não mononucleose infecciosa deverão ser investigadas. Quais as doenças que podem ser confundidas com mononucleose aguda? Patologias que determinam quadros clínicos muito semelhantes são conhecidas como diagnósticos diferenciais. No caso da mononucleose, o diagnóstico diferencial deve ser feito com infecção aguda pelo HIV, citomegalovírus, toxoplasmose, rubéola, faringite por Streptococcus pyogenes, influenza e hepatites virais. Como é feito o tratamento? Não existe um antiviral específico para tratar a infecção pelo Epstein-Barr. O paciente é orientado a se manter em repouso por 1 ou 2 semanas e seguir uma dieta balanceada e saudável. Paracetamol, dipirona ou ibuprofeno podem ser prescritos para febre e alívio das dores. Deve-se evitar o uso de aspirina, que é o ácido acetil salicílico. Raramente, o AS pode aumentar o risco de crianças pequenas com mononucleose desenvolverem complicações hepáticas e neurológicas graves, que constituem a síndrome de Rye. O corticosteroide pode ser utilizado nas pessoas com evolução complicada, na presença de inflamação grave das tonsilas e dos linfonodos cervicais, que pode levar à insuficiência respiratória, ou naquelas com anemia hemolítica ou redução grave da contagem de plaquetas. Esportes de contato e levantamento de peso devem ser evitados por no mínimo 30 dias, até que o baço volte ao seu volume normal. O vírus que causa a mononucleose infecciosa permanece latente no organismo durante toda a vida e pode reativar de forma intermitente sem causar sintomas. Dessa forma, a transmissão do Epstein-Barr pela saliva torna a infecção por esse vírus altamente prevalente na população mundial. Menos de 1% dos casos de infecção aguda evoluem para o óbito, em decorrência de complicações que são raras. Os sintomas da mononucleose comumente podem ser confundidos com infecção aguda pelo HIV e outros diagnósticos diferenciais. Procure um médico infectologista para o diagnóstico correto e o manejo clínico adequado. Tenho uma playlist com vários vídeos sobre HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Visite o canal Guia de Sintomas e, se gostar do conteúdo, peço que se inscreva e ative as notificações. Se curtir, dê um like e compartilhe. Comente e faça uma pergunta que responderei assim que for possível. E obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo.